Então, boa noite a todos que estão nesta sala ou que vão nos ouvir mais tarde, escutar esse estudo que vai ser muito importante na noite de hoje. E para que a gente comece a reunião, vou pedir então para a Renata, né? A Márcia vai compartilhar o PowerPoint da página inicial, a Renata vai ler e a Georgia, então, vai fazer a prece inicial. Do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tá dando para ouvir, Miriam? Sim. O bem é incansável, capítulo 11. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará, em verdade, que ainda não nos foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Bom, agora que Renata leu essa mensagem tão bonita, né? Nos diz tanto, tão poucas palavras, vamos dar início ao estudo da noite, agradecendo a Deus pela oportunidade bendita, pedindo, Senhor, os nossos amigos espirituais, o mentor do nosso irmão aí na caminhada, o Senhor Rubens, que ele possa nos trazer sobre esse tema tão importante, o Sermão da Montanha, que é um dos discursos mais expressivos sobre a moral que Cristo nos deixou, que ele possa nos trazer clareza, paciência e, acima de tudo, que esse aprendizado de hoje possa ser por nós entendido, compreendido e colocado em prática em nossas vidas. Senhor, agradecemos essa oportunidade da noite, do nosso estudo, e que possamos sair daqui um pouquinho melhores hoje do que entramos nessa sala.
Que assim seja. Dou graças a Deus. Obrigada, Renata. Obrigada, Geórgia. Então, gente, é com muita alegria que eu apresento ao quem não conhece o Rubens Almeida, que já esteve, né, no Meirês, já esteve na casa de Emanuel. Alguns de nós, os ceareiros, né, que frequentam os ceareiros, conhecem o Rubens Almeida. E, assim, brevemente, vou falar que ele é historiador. Ele trabalha é o trabalhador do CERJ também, ele atua na área de ações estratégicas. Eu sempre falo as coisas erradas, viu? Aí, ele também frequenta a Casa Espírita Lar Paulo de Tarso, que tem um braço muito bonito, né, de ajuda no Solar Meninos de Luz. E, além disso, ele tem uns programas bastante interessantes. Ele tem um que ele fala uma breve história da Bíblia, que é toda sexta-feira, às 9 horas, e ele vem trazendo, desde uma breve história da Bíblia, ele vem trazendo vários temas referentes ao Velho Testamento. E o último dele foi muito interessante, que ele falou sobre a lamentação de Israel. Foi uma coisa assim, né, que você falou. Muito interessante isso. E também ele tem outros programas que é às 6 horas da tarde, né? Você faz um programa também sobre o Evangelho, não é? Refletindo com Jesus. E esse programa é diário e às 6 horas da tarde. É isso, Rubens. Então, muito Sim. obrigado por estar conosco e para trazer para a gente essa visão que a gente tanto precisa, né? Porque nós estamos estudando, como a Márcia falou, o Evangelho Redivivo, e o primeiro volume assustou muita gente, porque ele vem trazendo, né, muita coisa do Velho Testamento, e a gente não tem o hábito de estudar o Velho Testamento, né? E a gente tem muita dificuldade de entender. Então, foi um estudo muito mais difícil. Agora, com Mateus, né, a coisa fica teoricamente mais fácil, mas de uma forma que a gente possa entender melhor e praticar essas coisas cada vez mais. Então, muito obrigado por estar conosco e a palavra é sua. Boa noite, querida. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Eu que sempre agradeço o convite, a oportunidade de falar do Evangelho. E como você falou, né, graças a Deus, a nossos amigos da Web Rádio Rio de Janeiro, nós temos um programa toda sexta-feira às 9 da noite. O nome do programa é Por Dentro das Escrituras. E justamente nós esmiuçamos mesmo, estamos fazendo todo o estudo desde o início do livro de Gênesis, já estamos no livro de Êxodo, já na metade do livro do Êxodo, e como você percebeu, né, e nós falamos constantemente isso, sobre o Antigo Testamento, quanto para entender o Novo nós temos que compreender o Antigo. Pois É muito importante. E o outro programa que você citou é o programa Refletindo com Jesus. É um programa diário onde todos os trabalhadores da Web Rádio Cristo Consolador participam. Cada um participa 2, 3 vezes por mês. É um programa também bem interessante, porque todo dia a gente tem as 6 horas para pensar um pouquinho sobre os ensinos de Jesus. Então, muito agradecido pelo convite de vocês. E vamos tratar desse sermão absolutamente maravilhoso, como nós estávamos conversando antes, que é um balizador da humanidade. Com certeza o mundo mudou depois do Sermão do Monte. E o que eu queria trazer para vocês, como vocês estudam ali o Evangelho Redivivo, que é uma obra muito importante, muito interessante, com uma orientação muito bem fundamentada, eu não quero trazer para vocês exatamente a questão técnica de como ele é dividido, tudo que nós temos ali no Evangelho Redivivo, que é muito bem feito, muito bem elaborado, mas eu queria trazer para vocês o Sermão do Monte a partir do sentimento, a partir do seu íntimo, da sua representatividade para a humanidade. Não no sentido apenas de como ele é, mas do que ele é. Né? E aí nós vamos vamos contextualizar onde está esse sermão. Como você disse, nós vamos encontrar o Sermão do Monte
preferencialmente no Evangelho de Mateus, e também está em Lucas, mas está melhor descrito no Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus é o primeiro do Novo Testamento, é o primeiro dos evangelhos. E ele ali vai estar no primeiro capítulo, nós vamos encontrar a genealogia de Jesus. Logo no segundo capítulo, quer dizer, nós vamos encontrar a genealogia de Jesus, a linhagem dele, até chegar a Abraão, tá? Passando por Davi, pelas escrituras, como as predições existiram, como as profecias eram colocadas. E no segundo capítulo nós vamos encontrar o nascimento de Jesus. Nós vamos encontrar o nascimento, a viagem da sua família até Nazaré, para cumprir a profecia. No terceiro capítulo nós vamos encontrar o seu batizado no Rio Jordão, por João. Vamos ter ali os 40 dias no deserto e os primeiros chamamentos dos seus apóstolos, de seus futuros apóstolos. E aí chegamos no quinto capítulo, né? No quinto ao sétimo capítulo, onde vamos encontrar o Sermão da Montanha. E esse Sermão da Montanha, Sermão do Monte, que varia conforme se pensa, conforme se vê, como eu falei, em Lucas ele fala em planície, ele não cita exatamente montanha, mas muito provavelmente é certo que foi num monte. Então, é o marco zero do ministério de Jesus. Por quê? Quando ele sai do deserto, dos 40 dias do deserto, e começa a buscar seus apóstolos, ele já está, de alguma forma, pregando, ele já está, de alguma forma, levando a boa nova para aquele povo, mas de uma forma descentralizada. Falava num ponto, em outro, muito ali naquele entorno do mar de Tiberíades, do mar da Galileia, é ali que ele vai buscar seus apóstolos, grande maioria deles, e ali ele vai começando a ser conhecido, ele vai começar a chamar a atenção. E é a partir disso que, sim, ele vai fazer o Sermão do Monte e aí vai mudar a humanidade, vai ser o marco zero do ministério. E aí nós vamos perceber que no Sermão do Monte, Jesus vai traçar um roteiro de como nós podemos alcançar esse reino. E ele vai falar de uma forma em que nós vamos compreender que esse reino ele não vai ser algo que vai ser para um futuro distante, ou alguma coisa que nos seja intangível. Não, muito pelo contrário. Ele vai nos colocar de uma forma com que esta conquista do reino ela pode ser alcançada a partir da nossa conduta aqui e agora, do nosso comportamento, do nosso entendimento de todo o discurso que ele faz. Nesse discurso, nesse sermão, Jesus vai nos trazer as bases da sua doutrina, a base da moral cristã. Tudo que nós vamos ver a partir daí, tudo que nós entendemos como filosofia cristã, moral cristã, qualquer coisa do gênero, ela vai estar especificamente colocado nesses 3 capítulos. Está especificamente colocado no Sermão do Monte. Tudo que Jesus vai falar depois, em todos os seus 3 anos e alguns meses de ministério, está resumido ali. Tudo que ele vai exemplificar, tudo que ele vai colocar, os milagres, as questões com o sacerdócio, com os fariseus, com os escribas, com os saduceus, está tudo ali. Ele já faz no seu início todo o resumo. É como nós vamos fazer um trabalho acadêmico, nós temos que colocar ali a introdução. É exatamente isso que Jesus faz. Coloca tudo ali. E a partir dali ele vai esmiuçando, ele vai especificando, ele vai colocando em termos mais diretos, conforme a situação. Então, ele ali vai abranger todos esses assuntos, todas essas situações, mas de uma maneira muito simples, extremamente simples, direta. Ali ele vai colocar muitos assuntos com uma figura de linguagem que é acessível àquele povo, com absolutamente facilidade de entendimento. E nós precisamos lembrar que aquele povo, tudo o que eles ouviam, vinham dos sacerdotes, tudo que eles ouviam desses sacerdotes era rebuscado. Era a lei que eles não conheciam, porque a maioria não tinha acesso. Eles ouviam, eles recebiam o que os escribas, os fariseus, os saduceus lhes diziam no templo e nas sinagogas. Então, todo esse marco ele vai se iniciar quando Jesus, né, ele vai estar ali seguindo com seus apóstolos. Ele, no momento em que ele vai ver essa multidão que o seguia, como está em Lucas, multidões no plural, e nós vamos entender por que esse plural de multidões.
Ele vai buscar esse lugar propício, um monte ali na beira do mar de Tiberíade, como eu disse a vocês, e vai começar enumerando as bem-aventuranças, né? E o que são essas bem-aventuranças? Quando nós falamos de Sermão do Monte, é da mesma forma que eu coloquei, né? Ele faz toda essa introdução no sermão, e esse sermão tem toda a sua introdução, todo o seu resumo justamente nas bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, quando nós vamos estudá-las a fundo, nós vamos perceber que elas são, da mesma forma que os 10 mandamentos, uma lista, uma lista de regras de bom procedimento, de boa convivência. Da mesma forma que Moisés deixou ali, enviados por Deus na tábua, aqueles 10 mandamentos para o seu povo viver melhor, conviver melhor, estavam numa situação extremamente difícil, de ebulição, de falta de entendimento, Jesus vem com as bem-aventuranças e faz a mesma coisa. Mas tem uma diferença fundamental. Tem uma diferença que não tem como nós não pegarmos e percebermos o quanto é grande, né? Moisés, ele vai subir ao monte, tá? Está o povo em ebulição, Moisés sobe ao monte, ele vai receber essa revelação de Deus com 10 mandamentos. Tá? Desses 10 mandamentos, apenas no 5º mandamento não está a palavra não inserida, tá? Todos eles têm, né, da partida da questão da primeiro, de amar a Deus, tem um não. Só no 5º, onde é honrar seu pai e sua mãe, não existe essa ideia, esse conceito do negatividade, do não, da proibição. Todos têm. E onde não tem, está implícito. Tá? Então, é um conceito muito claro. Aquela lista de proceder, os 10 mandamentos, os mandamentos da lei mosaica, eles são absolutamente punitivos. E aí vejamos a diferença. Quando Jesus, 1.200 anos depois, aproximadamente, nos chega, ele sobe ao monte, da mesma forma que Moisés, e recebe a segunda revelação de Deus. Tá? Só que uma revelação muito diferente. Esta revelação nos diz sim. Diferente da punitiva, não mate, não roube, não cobice, não fale mal. Aqui é sim, diz sim, seja manso, seja justo, seja misericordioso, seja puro, seja pacífico. Sim, vocês podem ter todas essas virtudes. Jesus vai elencando as virtudes necessárias para entrarmos no reino dos céus. Não diferente de Moisés, que vai colocar os defeitos que nos levam à repreensão divina. É perceptível essa grande diferença, porque é uma diferença de perspectiva. Aquele povo viveu todo esse tempo a partir de um não. E, infelizmente, temos que colocar que até hoje vivemos a partir desse não. Não roube, não mate, não fale mal, não cobice, e assim por diante. Nós ainda não compreendemos que, se aceitarmos a lei que Jesus nos deixou, de ser manso, justo, pacífico, misericordioso, puro, ter coração puro, nós viveríamos muito melhor. É uma perspectiva de vida muito melhor. O que nós escolheríamos fazer em nossas vidas? Ser proibidos de ir ali, ao acolá, ir e vir, fazer ou não fazer? Ou sermos livres para fazer? Ou sermos livres para sermos melhores? Né? Então, nós vamos avançar nesta situação que Jesus nos coloca com o Sermão do Monte, de termos aquele Deus vingativo para um Deus amoroso, aquele Deus que vai punir para um Deus que vai nos receber. Avançamos de estar presos a regras rígidas para estarmos livres para vivenciar o amor em Cristo, o amor a Deus e o amor ao próximo, como ele nos ensina. E assim, com esse sermão, Jesus vai quebrar um grande paradigma. Por quê? Jesus vai trazer o homem para o núcleo, para o centro da questão. Não é aquela questão, não podemos ferir a Deus, não podemos deixar de temer a Deus. Jesus faz o inverso, não diminuindo Deus, muito pelo contrário, fazendo sim que nós percebamos a sua grandeza, porque ele passa a ser um Deus amoroso, um Deus que nos recebe, um Deus que nos acolhe, um Deus que nos espera no reino dos céus. Né? Jesus faz nos perceber
que, dependendo da nossa vontade, nós podemos alçar esferas superiores, né? Antes, a lei de Moisés, a lei que Deus entrega a Moisés, punitiva, é Deus entregando a um homem para entregar ao povo, né? Agora é diferente. Jesus está falando por Deus, porque, como ele vai dizer posteriormente, ele está em Deus, né? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E ele nos deixa claramente a ideia de que todos nós estamos no Pai e o Pai está em todos nós. A diferença é como nós compreendemos isso. Ele, como espírito puro, ele compreende, ele sente, ele percebe. Nós ainda precisamos de muito esforço para ter essa percepção, essa certeza de que Deus está em nós em todos os momentos. E outra circunstância que faz esse sermão ter essa importância única é outra comparação com aquela questão mosaica, né? A primeira revelação e a segunda revelação. É exatamente a mesma situação que se repete. Por quê? O povo judeu, né? Esse povo que Jesus estava falando naquele momento, ele estava há 400 anos sem ouvir no profeta, né? Desde Oséias até Malaquias, desde Isaías até Malaquias, o povo tinha nos profetas a sua âncora. Eram os homens que eram tidos como enviados por Deus para orientar e sustentar suas vidas, seus passos. Nós vamos lembrar de tantos profetas, Isaías, Elias, tão importante Elias, com o seu trabalho, com a sua força, da mesma forma que teve João. Então, há 400 anos, com todas as dificuldades que aquele povo passou, ele estava sem ouvir um profeta, né? Como chamamos de silêncio profético, né? Então, é o que aconteceu com o povo de Israel, né? Porque quando ele migra para o Egito para viver com José, ele vai passar 400 anos no Egito distante do Deus dos patriarcas, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, até a chegada de Moisés, né? E aí nós vemos o quanto é o mesmo peso, a mesma situação que faz nos fazer perceber a grande perspectiva diferente que Jesus nos trouxe. Naquele período, o povo ficou 400 anos no Egito sem ouvir Deus. Vamos lembrar, Deus falou com Abraão, fez a promessa, reforçou com Isaac, reforçou com Jacó. Um dos seus filhos vai para o Egito, se torna governador do Egito, e toda sua família vai para lá. E ali eles vivem 400 anos e esquecem desse Deus, né? E aí, quando Moisés retorna o conceito desse Deus, acontece toda aquela questão da saída do Egito, Mar Morto, tempo no deserto, para que esse Deus fosse relembrado, né? Desculpe. E aqui acontece a mesma coisa. 400 anos depois, 400 anos depois, vem esse Messias, esse profeta que o povo também esperava, né? Então, é muito parecido, mas aí a perspectiva que Jesus nos traz é muito diferente, porque ela é muito grandiosa, né? Esse povo ansiava por ouvir profetas, ansiava por ouvir a palavra de Deus. Esse povo não tinha esquecido Deus, mas estava, de alguma forma, sem ter os profetas ali fazendo essa mediação. E, além do mais, esse povo esperava um enviado divino poderoso. Por tudo que estava acontecendo com as circunstâncias da dominação romana, da grande poder que existia ali, helênico, quer dizer, o povo grego, a cultura grega que tomava conta de toda aquela região também, aquele povo almejava um Messias que tivesse vestes nobres, que fosse rico, poderoso, uma ideia de que ele viria com um escudo num braço, uma espada libertadora na outra mão, mas, diferente de tudo isso, chega Jesus com a sua imagem totalmente diversa disso. Eles esperavam um general de exércitos, ele esperava que Deus agisse da mesma forma que agiu no tempo de Josué, derrubando muros, derrotando inimigos. Então, chega Jesus. Jesus absolutamente distante desse Messias, desse homem poderoso e forte. Não é um homem que tenha força, mas é um homem que, pelo olhar daquelas pessoas, era um homem fraco, porque é um homem que vem da Galileia. A Galileia
sempre foi, daquele território, em todo aquele território, muito desprezada, é uma terra muito distante, com muitas dificuldades. E pior, Jesus vem de Nazaré, né? E Nazaré, interior da Galileia, tinham mais dificuldades ainda, tinham menos respeito, menos olhar daquele povo como igual. Tanto que a Galileia tinha sotaque diferente, a condição do povo era inferior. Por exemplo, Pedro, quando nega Jesus e é questionado, eles reconhecem que Pedro é galileu pelo sotaque. Porque o povo galileu tinha dificuldade de fala, comiam letras, algumas coisas assim, de povos um pouco mais com dificuldades, que era perceptível. E aí, imagine ainda, sim, vir de Nazaré. Tá? E aí é interessante que Natanael, antes de Jesus chamá-lo para ser seu apóstolo, né, se transforma no apóstolo Bartolomeu, quando André fala de Jesus para Natanael, ele vai dizer: ora, esse Messias que vocês dizem, esse homem que faz maravilhas, vem de Nazaré? E ele diz, né, essa célebre frase que encontramos no Antigo no Evangelho de Mateus: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, era assim que era visto esse homem. Era um homem desconhecido, era um homem simples, ele não tinha vestes sacerdotais, ele não tinha uma armadura brilhante, ele era jovem. Tá? E para os padrões de sabedoria da época, ser jovem era um grande problema, porque todos os sábios eram os anciões. Né? Era como se a ideia de sabedoria viesse da brancura das barbas. A ideia de saber, de entendimento, de compreensão do mundo e da lei viria da sua idade. Quer dizer, você é ancião, você sabe. Você é jovem, você não sabe. Então, e tinha uma situação ainda que piorava nessa questão, porque ele esperava um homem que louvasse o Deus dos patriarcas. Aquele Deus do Antigo Testamento, aquele Deus dos 10 mandamentos, aquele Deus punitivo. E Jesus vai falar de um Deus de amor. Né? E ele esperava também que Jesus exaltasse o templo de Jerusalém, os seus sacerdotes, e Jesus não, Jesus chamou-os de hipócritas. Então, nós vemos nesse conceito o quanto foi diferente as situações e o quanto foi marcante Jesus falar para aquele povo daquela forma. E aí, mostrando, fazendo esse panorama do que foi a palavra de Jesus naquele momento, a ação que ele teve, nós vamos perceber que Jesus vai falar naquele momento para as multidões que ali cercavam, ele vai falar, em sua maioria, para o povo judeu. Tá? Ali existiam, logicamente, outros povos, outras situações, mas basicamente era o povo judeu. E esse povo ele tem a Torá como lei. E o que acontece? Na Torá, nós não vamos encontrar nenhuma referência à imortalidade do espírito, nenhum traço de vida após a morte. Tá? Essa ideia de imortalidade do espírito, ela vai surgir bem à frente com os profetas, com alguns profetas. Mas na Torá, aonde aquele povo tinha sua lei, isso não existia. Né? Então, tudo que aquele povo pensava em relação à vida, né, essa ligação com Deus, essa vida que Deus lhes dava, era na terra, sem nenhuma perspectiva de um porvir. Eles viviam do aqui e agora. Tudo que construíam, tudo que trabalhavam para ter, era para uso e fruto na vida, aqui, nesse momento onde eles estavam. Então, quando o povo ouve Jesus falar das esperanças de Deus prometidas desde tempos de Abraão, essas bênçãos, para eles, tá? Jesus está falando de um tipo de bênçãos, de bem-aventurança. Mas para aquele povo, as bênçãos especificamente consistiam em 4 quesitos, logicamente que vem daquela época, que era riqueza, prosperidade, saúde e vida longa. Tá? Isso era o padrão de bênção divina. Isso era o padrão das bênçãos que foram dadas aos patriarcas. E foi exatamente assim. Eles foram ricos, prósperos, tiveram muita saúde e a vida longa. E eles se espelhavam nisso. E aí ainda tem uma questão em relação a isso. Essas imposições, essas bênçãos, elas eram relacionadas. O que é isso? Quer dizer o seguinte, aquele judeu era rico. Né? Ótimo, é um rico.
Mas se ele não prosperar, não adianta ser rico. Aí ele é rico e prospera. Mas se ele não tiver saúde, também não adianta. Ele é rico, prospera e tem saúde. Mas se ele não tiver vida longa, também ele não está nessa lista das bênçãos divinas. E aí imaginem, ser necessariamente, para ser considerado agraciado pela graça divina, pela bênção divina, o sujeito teria que ser rico, próspero, com saúde e vida longa. Fora isso, você não tinha graça divina, você não era um abençoado. E aí nós lembramos da parábola do rico e sensato, lá em Lucas capítulo 12. Qual é a parábola do rico e sensato? Esse homem muito rico tem a sua plantação, o seu gado, todo o seu trabalho, cada vez prosperando mais, e ele percebe o seguinte: ora, não tenho mais onde guardar minhas riquezas. Então, vou derrubar meus silos, vou fazer novos muito maiores e vou repousar nessa riqueza. E aí, o que Jesus diz? Insensato. Não sabe que no final da noite ele vai ser chamado. O que adianta nós sermos ricos, prósperos, ter saúde e sermos levados? O que adianta sermos prósperos, mas não sermos ricos? O que adianta termos saúde, mas... É aquela compreensão que Jesus vai dar diferente agora. Jesus vai mostrar o quanto isso é absolutamente distante da ideia de um reino absolutamente divino. Tá? E essa cultura vão ter consequências. Tá? Primeiro, total apego à vida material. Todo pensamento é voltado para os bens terrenos, as aparências. Lembrem, Jesus vai bater muito nos fariseus e escribas hipócritas, por questão da aparência. E o segundo, que é mais grave, os pobres, os desprovidos da matéria, os doentes, eles vão ser absolutamente menosprezados. Por quê? Por uma lógica simples. Se você não tem aqueles 4 quesitos interligados, você não você é desprovido das bênçãos divinas. Você não foi merecedor, por algum motivo, das bênçãos divinas. E aí imaginem que, com esse pensamento, com esse panorama, como é que foi ouvir para aquele povo ouvir as bem-aventuranças? Como é que foi para aquele povo ouvir o Sermão do Monte? Né? Porque, entrando especificamente no sermão, contextualizando o Sermão do Monte, nós vamos perceber que são 3 capítulos. E em cada capítulo, Jesus vai falar especificamente para um trecho daquela multidão. Um grupo dos que estavam ali vão ter o seu capítulo específico. Tá? Primeiro, Jesus vai falar aos excluídos, a esses pobres que não têm a saúde, ou que não têm a riqueza, ou que não têm a prosperidade. Jesus vai dizer: sim, vocês só podem ser bem-aventurados. Jesus vai dar consolo a eles. No segundo capítulo, Jesus fala aos poderosos, vai falar aos ricos. Né? Por quê? Vai falar do orgulho, da sua avareza. Tanto que ele começa o 6º capítulo justamente falando aquela máxima que nós encontramos também no nosso Evangelho segundo o Espiritismo: não saiba a sua mão esquerda o que fez a sua direita. Seja caridoso, divida, olhe para o lado, olhe para esse pobre, faça com que esse pobre tenha condição também. Né? E o terceiro, ele vai falar especificamente aos sacerdotes, a esses religiosos, a esses donos da lei, porque vai falar da hipocrisia e do egoísmo. É o momento onde Jesus vai falar sobre os falsos profetas. É o momento onde Jesus vai deixar muito claro em que nem todos serão salvos. A ideia de chamado, mas todos vão ser salvos, todos vão ser, dos chamados vão ser escolhidos. Será que esses que conhecem a lei, mas são egoístas, são hipócritas, estão salvos só pelo seu conhecimento? Não, Jesus vai deixar claro que não. Fazendo essa divisão com esses 3 capítulos, com esses 3 grupos específicos, fica muito claro esse conjunto de ideias que Jesus quer nos colocar. Da ideia de consolo, de caridade, de compreender que precisamos agir no bem para sermos salvos. E para chegar a esse reino dos céus, né, é muito além do que todo aquele povo podia imaginar, que todo aquele povo ouviu até aquele momento. E é interessante que Mateus vai falar em reino dos céus. É a primeira vez especificamente que se ouve desta forma nesse contexto.
E como curiosidade para vocês, quando vocês abrirem, vão ler o Novo Testamento, e quando os outros evangélicos lerem e falarem sobre isso, vai falar reino de Deus. Né? Reino dos céus só aparece em Mateus. Por quê? Porque Mateus escreve para os judeus. E usar o nome de Deus era pecado. Ele precisava utilizar, não falar em Deus, mas falar no reino dos céus para que fosse compreendido. Ele precisava usar o termo reino dos céus para que já no início do seu ministério já não tivesse as dificuldades que ele foi encontrar depois, quando ele, sim, ele vai falar em Deus, vai falar de ser filho de Deus, escolhido, de todo aquele contexto que vai fazer, né, que quando ele é preso especificamente pela blasfêmia de dizer que é filho de Deus. Né? Então, Jesus, com esse sermão, ele vai abrir da forma como nós conhecemos, com as bem-aventuranças, e essas bem-aventuranças são 8 declarações muito fortes, muito pungentes, e para aquele povo eram paradoxais. Como se você é um pobre de espírito, você vai alcançar alguma coisa? Como você sendo manso, você vai alcançar a bem-aventurança, se você vive oprimido por um exército estrangeiro? Como você vai ser justo? Existe justiça na situação que aquele povo estava vivendo? Como ser misericordioso se eles estavam em situação penosa? Porque todas as verdades que aquele povo conhecia, Jesus derrubou com as bem-aventuranças. Jesus derrubou com todo o discurso que ele faz nesses 3 capítulos que nós conhecemos como Sermão do Monte. E imaginem todo aquele povo com esse pensamento, com esse conhecimento, deve ter caído como um raio sobre eles a palavra de Jesus. Deve ter caído como algo que estremeceu a todos eles, o coração e a mente de todos eles. Cada conceito que tinham ali como convencional deixou aqueles homens perplexos, chocou aqueles homens. Jesus vai com essa forma, e é muito interessante, extremamente inteligente a forma que Jesus inicia esse sermão, porque com esse choque que ele vai dar, fazendo essas declarações, trazendo as bem-aventuranças, ele vai capturar a atenção de todos, para o bem ou para o mal. Todo mundo queria acabar de ouvir o que ele estava dizendo. Os que concordaram, os que se sentiram consolados, os que discordaram, que acharam uma afronta contra a lei. Todo mundo queria acabar de ouvir. Por quê? Jesus, com essas declarações tão fortes, chamou a atenção de todos. E esse é um dos caráteres mais essencial desse sermão. Jesus chama extremamente a atenção de todos nós, né? Pensando sempre que nós estávamos lá também. Pensando sempre que nós somos essa humanidade para que Jesus falou. Jesus fala desse reino de céus, esse reino de Deus, para todos os cidadãos que estavam ali. Então, apesar de eles estarem chocados, apesar de eles estarem ou encantados ou aborrecidos, alguns enfurecidos, com certeza, com o que Jesus dizia, eles não se surpreenderam com essas bem-aventuranças. A questão do choque veio com relação ao povo que foi destinado. Jesus vai dar essas bem-aventuranças para os pobres de espíritos, não para os ricos, não para os sacerdotes. E outra coisa que fez a surpresa para esse povo foi o teor conceitual do discurso. O que tinha de fundo nesse discurso? Imagina aqueles sacerdotes todos ali, os seus escribas, os seus séculas, que conhecem a lei, ouvindo Jesus fazer um discurso não teológico, não teologal, mas um discurso comportamental. Jesus está falando do comportamento humano. Lembra que eu falei para vocês, Jesus trouxe o homem para o centro da questão. O homem, do pensar, do agir, de se relacionar. E todos aqueles nomes, naturalmente, se escandalizam, tá? Esperando um discurso teológico, falando de Deus, do templo, né? E traz, não, um discurso comportamental. Né? E aí vem o escândalo que Jesus vai falar posteriormente, que iria acontecer constantemente. Tá? Esse escândalo se refere à ideia de amar os seus inimigos, por exemplo. E aí vamos pensar, Jesus diz para amarmos os inimigos nesse discurso. E esse povo vive pela lei do olho por olho.
Como assim? Como é que eu vou amar o meu inimigo? Como é que eu vou amar o romano que está tomando as minhas terras há séculos? Como é que eu vou amar os que estão aqui fazendo comércio com minha plantação, com o meu rebanho, com o meu trabalho? Olho por olho que eles conheciam. Lembram? Lei de Moisés. Olho por olho. Jesus vai falar em perdoar. Imaginem para aquele povo perdoar. A ideia do perdão, né, se fez contra mim, que eu perdoe, que eu procure, que eu busque me acertar. Posteriormente, Jesus vai dizer, quando fores levar, aí veja quanto é totalmente não teologal o discurso de Jesus, não teológico. Ele vai dizer, antes de levares sua oferenda, quer dizer, antes de ter essa questão teológica, vai ter a ação comportamental. Corre, vai rápido e reconcilia-te com teu inimigo. Perdoar? A ideia era inconcebível para aquele povo, porque não era assim que eles foram ensinados, não é isso que está escrito. Tá? Então, as bem-aventuranças vão falar exclusivamente dessas qualidades espirituais que cada um de nós temos. Né? As preocupações históricas do homem, como nós conhecemos até os dias de hoje, que é riqueza material, condição social, sabedoria. Jesus não dá nem. É interessante que a gente pode pensar, Jesus deu pouca atenção a isso, nessas questões materiais. Não, Jesus não deu atenção nenhuma a essas questões, nenhuma nesse discurso. É tudo espiritual, mas a partir do comportamento, não da interferência sacerdotal. Você ter que ir aos templos, que você ter que ter um sacerdote, você ter que ler a lei. Não, Jesus está dizendo, se comporte como um justo, se comporte como um manso. E aí você vai ter essa condição do reino dos céus. Né? Então, Jesus está claramente esboçando um reino que não é deste mundo. Né? Como ele deixa muito bem claro, eu não sou desse mundo. Né? Como vamos ver em João, quando ele diz, né, sobre isso. Tá? Onde não tem essas fronteiras que nós conhecemos através das cidades, onde não temos território, não temos perímetros. Não, não temos. Por quê? Jesus deixa claro que o reino de Deus, eu sempre gosto de brincar, gente, reino de Deus não tem CEP. Não tem ali um lugar que nós vamos, que ali vai ser o reino de Deus. Não, porque Jesus deixa muito claro que o reino de Deus está no coração de cada um de nós. Todo discurso, todo ensinamento que ele nos traz, é muito claro. Tudo que nós vamos ter com relação a esse discurso está dentro do nosso coração. Nós podemos tirar dele, fazer florescer, regar essas virtudes que nós temos. Lembrem-se que ele diz, eu estou no Pai, o Pai está em mim, assim como está em todos nós. A diferença é que ele alcançou esse entendimento e nós ainda não. Ainda vamos alcançar, porque ele confia em nós. Então, essas qualidades do cidadão do reino de Deus, é interessante que ela, como Jesus coloca isso no campo espiritual, mas para nós não é somente espiritual, porque nós precisamos trabalhar isso. Né? Elas não são virtudes que nós não receberíamos naturalmente. E essas virtudes nós temos, como eu falei, nós temos dentro dos nossos corações. Não é uma questão de eu recebi dos meus pais, nós recebemos a educação que eles nos deram, mas essas virtudes intrínsecas a nós, a divindade, algo que vai alcançar o reino de Deus, Jesus deixa claro que nós temos. Não é algo que vamos ter do nosso ambiente. Né? Nós vamos chegar lá no século XIX, vamos ver a discussão se o homem, pelos filósofos, se o homem é influenciado pelo meio, né? Ou se o homem já nasce mal, aquela coisa que nós conhecemos dos nossos filósofos. Não, nós temos isso, nós temos dentro do nosso coração todas essas virtudes. Não é o meio que vai nos fazer, mas as nossas escolhas, sim. Sim. Se eu escolher ouvir essas 8 declarações, as bem-aventuranças, e me guiar por elas, por escolha, por vontade, é só cultivar, é só potencializar. Né? É aquela coisa, elas não vão acontecer conosco naturalmente.
Eu não vou estar, ou qualquer um de nós, vamos estar sentados no nosso sofá, vendo TV o dia inteiro, e essas virtudes vão fluir. Vamos começar a ser justos, vamos começar a ser pacíficos? Não, não vamos. Tá? Porque elas são muito fortes, elas são muito potentes. Tá? E elas são contrárias, absolutamente contrárias ao orgulho e ao egoísmo, à ambição, à vaidade. Né? E essas não virtudes, orgulho e egoísmo principalmente, e tudo que vem atrelado a isso, prevalece no coração da humanidade. Como o exemplo que eu dei, se ficarmos sentados nas nossas casas vendo TV o dia inteiro, principalmente com as notícias que nós temos há alguns anos no nosso país, no mundo, vamos deixar de ser orgulhosos? Vamos deixar de ser egoístas? Não vamos ter ambições com tudo que nos é jogado na nossa mente de consumismo, por exemplo? Não, nós precisamos escolher não agir dessa forma. Porque isso já está ali, irmão. Nós precisamos trabalhar nosso coração para que isso mude. Nós precisamos ter uma mudança de pensamento, nós precisamos ter uma mudança de conceito, nós precisamos ter uma mudança de valores. E quando Jesus coloca essas 8 declarações, e quando ele diz, lá nas últimas, né, no finalzinho, para sermos justos, pela sede de justiça, e essa sede de justiça nos faz compreendedor de todas as outras bem-aventuranças, é de um grande esforço. O exemplo que nós estamos pensando aqui, na frente da TV, como é que nós vamos ansiar justiça? Como é que nós vamos buscar uma mudança de pensamento conforme o que vem citado nas bem-aventuranças, ouvindo coisas tão desagradáveis constantemente, onde nós não temos a liberdade de pensar, ponderar, de trazer para o nosso pensamento e ter a nossa opinião? Não, nós precisamos fazer isso a partir do nosso coração para ter essa transformação. Né? E, principalmente, é muito importante pensar e reconhecer sobre as bem-aventuranças que elas não são independentes. Como eu falei, lá no final, quando fala dos que têm sede de justiça, ele chega a ter sede de justiça porque ele passa por tudo, por todas as bem-aventuranças. Elas não são citações independentes, tá? Que vai se aplicar, por exemplo, uma se aplica a mim, a outra se aplica a Márcia, o outro a Miriam, o outro a Cláudia. Não. Nós precisamos ter todas elas. Elas são compostas, elas se interligam. E aí nós podemos fazer as ligações que são muito claras entre o Novo e o Antigo Testamento. O que eu falei para vocês lá no início da ligação das bem-aventuranças do que era, das bênçãos de Deus que era para aqueles homens? Riqueza, prosperidade, saúde e vida longa, interligados. Eu preciso ser rico, ser próspero, ter saúde e viver muito. Aqui vem Jesus quebrando tudo isso, mas deixando muito claro, temos que ter todas essas virtudes. Temos que estar inseridos em todas essas 8 declarações, porque ela compõe esse homem que vai, aqui já podemos pensar no reino de Deus. São qualidades que precisam estar entrelaçadas, porque elas são inseparáveis. Eu não posso me considerar justo se eu não sou manso, por exemplo. Eu não posso ser manso como eu sou, eu vou ser misericordioso se eu não sou pobre de espírito. Então, necessitamos de tudo que encadeia, assim, encadear das bem-aventuranças. Tá? E todos nós, como cidadãos, como cristãos, nós temos que possuir essas qualidades do reino. Tá? E estar destinados, sim, todos nós estamos destinados a essas bênçãos. Elas não compõem uma ação, um corpo, mas é a nossa esperança. Não é uma questão se eu for isso, ou essa, ou aquela, ou se eu juntar todas e... Não, é uma grande esperança que nós temos nas bem-aventuranças. É uma grande esperança, é uma grande fé que nós vamos alcançar esse reino de Deus que Jesus nos ensinou. E aí, a partir de nós entendermos todas essas bem-aventuranças, nós vamos compreender tudo que Jesus vai falar depois no Sermão do Monte.
Tudo que ele vai dizer sobre nós precisamos não nos incomodarmos com o dia de amanhã, porque Deus vai provar o dia de hoje, onde ali Deus vai falar, Jesus vai dizer uma das belíssimas, quando ele diz, né, olhai os lírios do campo, que nem tecem, não tecem, nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com tanta grandeza, com tanta beleza. Por quê? Ele está dizendo que que Deus vai cuidar de todos nós, cuida constantemente, porque ele está em nós e nós estamos nele. Da mesma forma como quando ele vai falar sobre a caridade, no capítulo 6, quando vai falar aqueles ricos, de cuidar, de ser caridoso, de dividir, de não ser como o fariseu hipócrita que vai ficar na porta do templo, trombeteando a esmola que deu. E o pior, o pobre, não ficar trombeteando que recebeu a esmola, tá? Porque isso era da lei. É da lei, está lá em Números, no livro de Números, que era obrigatório, a cada 3 anos, quem tinha posses, pegar o seu dízimo e dividir com os pobres. E o pobre, para de estar se sentindo um pouco menos pior em relação a essa falta de graça, nesse momento que ele recebe essa esmola dos que são abençoados, ele regozija e também trombeteia o que recebeu. Pela lei, é lei, está lá escrito. Era assim que aquele povo vivia. Era que essa lei que eles respeitavam. Então, Jesus vem nos trazer essa grande esperança, essa grande essa confissão de fé que nós precisamos fazer e eu acredito que, seguindo as bem-aventuranças que Jesus nos traçou, eu vou me tornar esse cidadão do reino de Deus. Eu vou ter no meu coração o reino de Deus estabelecido. Eu vou ter, com certeza, no meu coração, a paz, o amor, a harmonia, a caridade que nós precisamos tanto. E vamos compreender também quando Jesus fala no capítulo 7, que ele vai falar aos sacerdotes, para acabarmos com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com o nosso afetar, porque eu sei, porque eu posso, porque eu sou detentor do conhecimento. Aquela coisa, eu sei e eu preciso trombetear que eu fiz isso ou fiz aquilo, que eu sou um grande acadêmico, que eu sou um grande palestrante, que eu sou um grande pastor, seja o que for, não importa. Jesus deixa claro, como ele vai falar lá no Sermão dos 8 Ais, maravilhoso Sermão dos 8 Ais, onde Jesus não julga ninguém, como não julgou em nenhum momento do seu ministério, mas ele coloca o dedo na ferida de cada um. E lá no finalzinho ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que são como túmulos caiados. Por fora muito belo, mas por dentro ossos e imundícia. Por quê? É externo. Reforça esse conceito que o reino de Deus está em nossos corações, não na nossa ação pura e exclusivamente exterior. Nós precisamos ter esse crescimento interior para aí sim, quando nós chegarmos ao ponto desse exterior, nosso ser luz. Quando nós chegarmos ao ponto que, quando formos fazer caridade, o que receber vai se receber e se sentir grande. Olhar e nos ver como servos, não como aquele que o auxilia, não como aquele que lhe dá alguma coisa, não como aquele que lhe dá o que lhe está sobrando. Não, alguém que vai levar luz, que vai levar amor, que vai levar harmonia. E sim, trazendo esse contexto que eu quis colocar para vocês, não de colocar esse discurso absolutamente maravilhoso em termos técnicos, mas no termo do nosso sentimento, do fundamento que ele tem, do mais pulsante, pungente que esse discurso tem, que parece, quando nós vamos ver na sua sequência, ser um discurso como os outros 3 sermões mais conhecidos e como vários que nós vamos conhecer. Não, esse discurso encerra tudo que Jesus vai fazer depois. Nesse discurso está encerrado, está colocado, está definido tudo que nós precisamos fazer, toda a forma que nós precisamos agir em nossas vidas. Né? E termos essa certeza, essa fé de que, seguindo esse caminho, nós vamos chegar a bom tempo ao reino de Deus. E aí eu encerro com uma confirmação de Paulo, quando lá na carta aos Efésios, lá no capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, né? Ele começa falando, sempre saudando seus irmãos,
E nesse momento, ele falando aos irmãos da ilha de Éfeso, ele vai dizer o seguinte: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se todos nós, na esperança da vocação que nós temos, que Jesus deixou muito clara, que todos nós temos, nós vamos guardar essa unidade de vivermos em paz. Obrigado, queridos. Nossa, Rubens, deixa o povo respirar um pouquinho, né? Eu também. É interessante que a gente sempre percebe que Jesus, né? Acho que desde o Velho Testamento, eles vêm falando para a gente essa questão da mudança interna, e a gente sempre entende que a gente precisa fazer o contrário, né? Porque você falou do batismo agora, eu que fiz a João Batista, né? Que a gente acha que ele chama João Batista, né? Então, essa questão, o batismo tinha um significado completamente diferente. A gente pega Sim. aquela simbologia e traz para a gente como coisa exterior, não como uma coisa interior, né? E o tempo todo, a proposta do Cristo é sempre essa mudança, né? Ele está dando para a gente ensinamentos para que a gente mude, né? A gente olhe para a gente e mude esse interno, né? Que está tudo aqui dentro, mas a gente precisa, mas a gente só olha o contrário, né? A gente tem uma facilidade de achar que o externo é o mais importante, né? A gente ainda não consegue entender isso, né? Acho isso muito Sim, sim. difícil para a gente. É importante você falar essa questão do batismo. Quando eu trouxe essa palavra de Paulo, quando ele termina falando de um só batismo, é justamente o sentido, porque tudo que Jesus deixou foi extremamente deturpado durante a história da humanidade. Essa ação do batismo, como você bem lembrou, no nome não é João Batista, é referência, João, o que O batizava, ou que tinha a ação do batismo. E essa ação não é essa coisa exterior de tirar pecado, não, é de nós nos transformarmos, é um simbolismo de que ali nós vamos encontrar nas margens do Rio Jordão, de termos essa, não a limpeza, mas a transformação, de aceitação da nossa transformação interior. Tanto que Jesus é batizado e vai se recolher, né? Vai ficar sozinho, se preparando para o seu ministério. Ele não vai se batizar e sair pelo mundo dizendo que agora é batizado, agora. Não, ele vai se recolher. Ele vai para o seu íntimo. Ele também não batizou ninguém, né? Acabou o batismo, Não, né, desse não. momento. Aquilo era a função de João Não era Batista. função do João o Tudo que Batista. veio depois, e é aquela coisa, quando a ideia desse batismo de João Batista não era questão de uma conversão no sentido religioso, era uma questão de conversão moral. Isso é interessante, porque quando eu coloquei, o pessoal falou assim, ué, o nome dele não é João Batista? A gente já fala João Batista, né? Então, a gente tem que botar uma Fica por vírgula, isso. João, vírgula. Márcia. Ou Batista. Então, primeiro eu só queria confirmar com você, Rubens, é Efésios capítulo 4, essa última menção que Isso, você fez, né? capítulo 4. Eu estava tentando me lembrar. E porque ela é de uma profundidade, uma coisa assim, né, que a gente tem que ler toda hora, né? Que Deus é de todos, né? Aquilo me chama muita atenção, um só Deus, Pai de todos, sobre todos nós. Mas o que me chamou bastante a atenção na sua fala foi quando você fez o paralelo dos 10 mandamentos com as bem-aventuranças, né? A coisa do não pode fazer isso, a gente, né? Lá na época, né? Que Moisés recebe a tábua e Jesus dando normas comportamentais para a gente, né? Então eu fico imaginando
nós, lá há 2000 anos, tentando entender isso, né? Que com certeza, como assim? Como é que esse Galileu vai falando esse tipo de coisa, né? Se eu trago uma mensagem punitiva, de um Deus punitivo, ele agora vem falando que Deus é Pai, que é todo mundo. Então, Uhum. assim, muito obrigada por esse paralelo, muito bom. E é legal o que você falou, né? Esse Deus que quer todo mundo, justamente porque somos todos criaturas divinas. Divina. Não, é aquela questão, naquela época eram os escolhidos, eram os que tinham a bênção divina. E vamos lembrar, né? Era, o povo vivia guerreando por diversos períodos, porque era o povo escolhido. E tem esse adendo, Jesus fala para o povo escolhido que todos são escolhidos. Mas aí é a deturpação que já vinha, né? Que naturalmente que nós, humanos encarnados nesse mundo de prova e expiação, sempre fazemos, porque Deus, quando fala com Abraão, é que vamos botar essas aspas nesse fala, quando Deus fala com Abraão e traz a sua promessa, ele diz muito claramente, você vai ser o pai de todas as nações, plural, né? E aí passa a se ter a ideia desse povo escolhido. Obrigada, Rubens. Gente, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Ô, Miriam, eu gostaria de agradecer ao Rubens. Eu fiquei encantada com as colocações, né? Tanta Obrigado, coisa querido. boa que ele nos trouxe. E impressionante, né? Quando a gente fala sobre aos grupos, né? A que ele falou, como que Jesus foi tão assim, como foi não, como ele é tão poderoso, né? De saber direcionar a todos aqueles no momento certo aquilo que ele trouxe para o nosso crescimento moral, na verdade, né? Desde os aflitos, desde os pobres de espíritos, desde tanto... e falar também para aqueles que precisavam ouvir, né? Os ricos, os grandes sacerdotes, e direcionar a, a fala correta para todos eles, para o crescimento de todos nós. Eu estou encantada, Rubens. Muito obrigada. Bom, obrigado, Tá? querida. Bom E é demais, viu? isso, Ouvir, viu? e é isso mesmo, né? Quando nós vamos, nós temos a ideia de discurso, como nós vemos, né, as pessoas que discursam, sempre elas falam para o seu nicho, né? Falam para aquele grupinho de pessoas que vai entender, aceitar e bater palmas, né? Não, vejam como Jesus falou para todos, em todas as situações e para todos os tempos. Tudo que está escrito ali no Sermão do Monte, nós podemos pegar hoje e vamos ver que tanto acontece quanto pode ser revertido. Rubens, se tiver alguém dos seus alunos aí que você quiser dar um oi aí, fica à vontade, hein? Tem, eles estão tímidos, né? Maria Cristina está aqui, Célia está por aqui, Andréia está por aqui também. Pode falar, oi, pessoal, gente. E fiquem à vontade, hein, para fazer Façam comentário, perguntas. pergunta. Aproveitem para socializar com nossos amigos da região da Costa Verde. Eu vi algumas. Mas ninguém gostaria de Acho fazer que estão alguma. tímidas, né? Tão tímidos, é. Eu não sei se é muito viagem, mas assim, quando você começou a falar é, que o Sermão do Monte são normas que Jesus está mostrando para a gente, né? Aí eu me lembrei daquela mitzvot, né? Mitzvot, que é 613, os mandamentos que os judeus tinham. Os judeus tinham muito essa coisa, Sim, né? sim. De, Sim. acho que a pronúncia está horrível, né? Eles tinham São, muito são, essa são, coisa, são 613, leis. né? São Isso, leis, são leis. isso. Então, São leis. é interessante ver como Jesus mantém as características da civilização ali, que ele estava, não é? Parece que ele traz uma. Não estou falando do conteúdo, mas
sabe, quando você fala da forma como ele fez, parece que o judeu tem isso, né? Ali naquela Sim. 613, ele tem um tipo de comportamento para cada situação que ele passa, mais ou menos isso, né? Então, assim, Não, é dá exatamente para ver isso. que ele é um judeu, assim, né? Ele É. participa, ele não falou só para eles, mas ele usa essa raiz, né, judaica, né, que ele está. Eles têm Sim. essa quantidade de leis como você falou, a cada circunstância, a cada situação, quando nós vamos ver lá no livro de Números, Deuteronômio, cada situação que vocês possam imaginar tem Eles uma têm regra. uma regra. E Isso. Jesus vem e, quando perguntam para ele qual é a lei, ele diz: simples, amar a Deus, o próximo é a si mesmo. Né? Certo. Imagine o choque que dá quando os sacerdotes ouvem isso. É. Gente, Miriam, no chat tem uma mensagem da Maria Cristina. quer ler, Márcia? A Maria Cristina não conseguiu habilitar o som. Então ela diz: Ah, estou eu acho que Conseguiu? agora eu consegui. Conseguiu, Ah, que bom! conseguiu. Ah, que bom! Então, de qualquer maneira, eu vou falar novamente, né, as palavras maravilhosas e trazidas pelo Rubens com tanta emoção, com tanta ênfase, e agradecida pelo convite de estar aqui, né, poder participar desse estudo, desse grupo. Agradeço muito a vocês por essa oportunidade e, novamente, só tenho a agradecer por mais esses momentos, né, de estar ouvindo as palavras de Jesus e esses seus ensinamentos que nos fazem a cada dia nos fortalecer, nos tentar, né, fazer essa reforma íntima, né? Devagarinho a gente vai entendendo a necessidade, vai tendo prazer, né, de perceber a mudança. Então, agradeço muito essa participação, esse convite e o estudo que o Rubens nos trouxe, né, que é sempre muito, muito grandioso. Obrigada, Martina. Então, gente, para a gente encerrar a reunião de hoje, eu vou abusar um pouquinho mais do Rubens, né? Pedir para ele Sim, fazer a prece final da nossa reunião. faço sim. Quero agradecer muito a vocês a oportunidade de tratar de um assunto tão fundamental para todos nós, né? Compreender esse sermão e de estar com vocês mais uma vez, uma grande alegria, pessoas tão queridas. E sempre que me convidarem, estarei a postos, podendo, vou estar com vocês com uma grande alegria. Então vamos agradecer, vamos rogar a nosso Mestre Jesus que nesse momento esteja sobre nós, nos carregando, nos enchendo com suas bênçãos, com seu amor, com a sua mansidão, que todos os amigos espirituais, trabalhadores da casa Meimei, estejam nos harmonizando. Agradecemos a todos por estar trabalhando há tanto tempo para que tenhamos a segurança de podermos tratar das questões do espírito sem interferências, agradecendo por trazer os espíritos amigos que precisam ouvir a palavra nesse momento. E louvemos a Deus, nosso Pai, Criador, essa inteligência suprema que nos franqueia sua lei absolutamente harmoniosa, soberanamente justa e boa, e que cada vez mais possamos, através do estudo, através dessa relação amorosa, harmoniosa, crescer juntos, sempre de mãos dadas, rumo ao reino de Deus. Sigamos juntos, irmãos, e vamos fechar assim o nosso trabalho de hoje, com a graça de nosso Mestre Jesus. Novamente, a gente agradece. Rubens, com certeza a Márcia já está lá no caderninho dela, que é ela que é responsável por estar trazendo os palestrantes. Eu dou nome para ela, sabe? Aí ela. Ela me dá cola. Eu dou cola para ela.
É, e a gente agradece muito a sua presença, nossa, os seus ensinamentos. Acho que a gente tem reflexão para fazer aí por um bom tempo, né? E vai nos ajudar, que agora a gente começa a partir de terça-feira a estar estudando, né? O Sermão do Monte. Então, já deu uma abertura para a gente Nossa, poder e tanto. entender algumas coisas que eu falei, nossa, né? A gente fala assim, muito, muito, muito obrigado Muito mesmo, viu, bom. Rubens? E eu vou Obrigado a deixar, você, eu querida. coloco o link sempre para elas Sim, assistirem na sexta. Eu quase não consigo, eu tenho outra reunião, mas eu estou sempre pegando os antenada, links e né? sigo separando eles. Muito obrigada Muito mesmo. bom. Obrigado, queridas. Rubens, obrigada. Gratidão por ter aceitado o convite e estar conosco. Um grande abraço, viu, gente?